aula de hoje desta série dedicada a você, operador de empilhadeira, vamos falar sobre prevenção e combate a incêndios. Você, operador, também é responsável pela segurança no seu ambiente de trabalho. Por isso, é importante que você saiba exatamente o que fazer diante de uma situação de emergência. O primeiro passo na proteção contra incêndios é impedir o surgimento do fogo. Para isso, é necessário compreender como ele acontece. A grande utilidade de substâncias como o carvão, gasolina ou gás de cozinha é servir de combustível. Com elas, produzimos fogo e energia para nosso uso, conforto e necessidades. Mas, na verdade, toda e qualquer substância que tenha propriedade de pegar fogo e queimar-se é também chamada de combustível. O papel e a madeira, por exemplo, são substâncias combustíveis. Observe o exemplo desta vela. O pavio é uma substância combustível, mas o combustível por si só não é suficiente para a formação de fogo. É preciso também um segundo elemento, uma fonte de calor. A chama deste fósforo, que é uma fonte de calor intenso, provoca fogo ao entrar em contato com o material combustível, como o pavio desta vela. Além do combustível e da fonte de calor, é necessário mais um elemento para a formação do fogo, o oxigênio. Veja esta situação. Se você tampar a vela, ela logo irá se apagar, porque o oxigênio foi cortado. Para que o fogo exista, são necessários esses três elementos que juntos formam o chamado triângulo de fogo: combustível, calor e oxigênio. Conhecendo o triângulo de fogo, fica fácil. Para apagar o fogo, é preciso retirar um desses três componentes: o combustível, o calor ou o oxigênio. Sem a presença de qualquer um desses elementos, não há fogo. Há diversas formas de combate ao fogo que variam de acordo com o elemento que é retirado. Por exemplo, as mangueiras e os extintores de água atuam resfriando o material incendiado, ou seja, eles eliminam o calor. Os extintores de gás carbônico ou de pó seco agem por abafamento, criando uma barreira química entre a superfície que está pegando fogo e o ar. Ou seja, eles impedem que o fogo continue se alimentando de oxigênio. A outra forma de extinguir o fogo é reduzindo, eliminando ou impedindo que o calor continue em contato com o combustível. Os incêndios acontecem quando não conseguimos mais controlar o fogo. Em muitos casos, os incêndios se tornam devastadores. Antes de combater um incêndio, é preciso saber identificar a que classe ele pertence. Através do conhecimento do tipo de material que está queimando, você, operador, poderá descobrir o melhor método para a extinção rápida e segura do incêndio. Os incêndios de classe A são os incêndios que envolvem materiais sólidos, como madeira, papel e pano. Esses materiais queimam na superfície e no interior e deixam cinzas. O resfriamento é o método de extinção mais recomendado para os incêndios de classe A. Os incêndios de classe B envolvem líquidos inflamáveis, como gasolina, álcool, óleo diesel e éter. Queimam somente na superfície. O abafamento é o método mais recomendado para esse tipo de incêndio. Todo cuidado é necessário no abastecimento da sua empilhadeira, seja ela movida a gasolina, diesel ou álcool. Se você abastece a sua empilhadeira levando combustível até ela, cuide para que o local esteja limpo e livre de outros agentes combustíveis. Sobretudo, afastado de possíveis fontes de calor. Jamais permita que alguém fume próximo ao local. Evite que durante a operação aconteça derrame de combustível. Acontecendo, limpe imediatamente o local. Cuidados especiais devem acontecer se a empilhadeira for a gás. Isso porque, além de tóxico, qualquer escapamento de gás é perigoso pelo risco imediato de explosão. Nunca é demais lembrar: toda atenção é necessária durante essa operação.
Os incêndios de classe C são os incêndios que ocorrem em equipamentos elétricos, como motores, transformadores, quadros de distribuição ou aparelhos de ar-condicionado. O método mais recomendado para os incêndios de classe C é o abafamento, usando um agente extintor que não conduz eletricidade, como de gás carbônico, por exemplo. Jamais utilize água em equipamentos elétricos. Os principais agentes extintores são os agentes de sistema hidráulico e os extintores. Os agentes de sistema hidráulico mais comuns são os hidrantes e as mangueiras existentes nas caixas de incêndio. Nos princípios de incêndio, o mais recomendado mesmo são os extintores. Vamos saber um pouco mais. Os extintores são aparelhos que servem para combater instantaneamente os princípios de incêndio. Este é um extintor de água pressurizada, que é usado em incêndios classe A, em materiais como madeira, papel, cortina e carpete. Lembre-se que este extintor nunca deve ser usado em aparelhos elétricos, afinal, a água é uma excelente condutora de eletricidade. O extintor de água pressurizada deve ser operado da seguinte forma. Para utilizá-lo, retire a trava ou o pino de segurança. Em seguida, empunhe a mangueira. Por fim, ataque o fogo dirigindo o jato de água para a sua base. Atualmente, o extintor de espuma quase não é mais utilizado, mas ele é indicado para incêndios de classe A ou classe B. A cada 12 meses, ele deve ser descarregado e carregado novamente. O extintor de pó químico seco é usado de preferência em incêndios de classe B. Ele também pode ser usado em incêndios de classe C, com materiais elétricos. Lembre-se de como usar. O extintor de gás carbônico é usado em incêndios de classe C, em equipamentos elétricos como ventiladores, motores e aparelhos de ar-condicionado. Nestes selos aparece a data de vencimento do último teste e a data da recarga do equipamento com o produto. Os selos precisam ser aprovados pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Todo profissional da área de cargas, ele tem por obrigação de ler todo o rótulo de extintor, porque existem vários tipos de extintores e há pessoas que realmente não sabem manipular um extintor e acabam usando o extintor em locais errados e causam até mesmo a morte. Toda carga que esteja armazenada, seja ela onde estiver, ela tem que estar bem organizada, devidamente separada, cada qual no seu devido local, carga sólida, carga líquida com carga líquida e material químico, produtos químicos devem estar completamente separados uns dos outros, para evitar problemas na hora de um futuro incêndio ou coisas parecidas. Para prevenir a ocorrência de incêndios, duas palavras precisam estar sempre no nosso pensamento: prevenção e colaboração. Alguns fatores são indispensáveis para o sucesso na prevenção contra incêndios: a manutenção, a sinalização, a adequação ao risco, o conhecimento sobre o que fazer em caso de incêndio. A manutenção. Todos os materiais precisam estar posicionados nos locais adequados, longe de fontes de calor. A fiação elétrica precisa estar em perfeito estado de conservação. Os equipamentos precisam estar conservados e os prazos de manutenção respeitados. Os extintores precisam sofrer revisão periódica. A sinalização precisa estar bem visível, indicando os locais de saída em caso de incêndio, bem como a localização dos equipamentos de combate ao fogo. O conhecimento sobre o que fazer em caso de incêndio é importantíssimo para qualquer trabalhador. Muitas vezes, existem nas empresas as brigadas de incêndio, que são os responsáveis pela organização das ações de combate ao incêndio e a retirada do pessoal. Você, operador de empilhadeira, precisa se informar sobre a existência de uma brigada de incêndio em sua firma e, assim, em caso de incêndio, fique atento às recomendações dos membros da brigada. Lembre-se que o mais importante é prevenir. Organize seu ambiente de trabalho de modo a evitar a propagação do fogo, caso algum incêndio aconteça.
Os extintores precisam estar sempre em perfeito estado de funcionamento. Não deixe para aprender na hora da emergência. Saiba de antemão a localização de cada tipo de extintor. Divulgue e transmita a seus colegas seu conhecimento sobre o fogo e as maneiras de combatê-lo. Em caso de incêndio, todo local deve ser evacuado. A força elétrica deverá ser desligada. O alarme de incêndio da empresa deverá ser acionado e a brigada convocada. O local do incêndio deve ser isolado e deve-se chamar o Corpo de Bombeiros. E por último, convém lembrar que todos devem manter a calma. Você, operador de empilhadeira, precisa estar atento às normas de segurança e de prevenção de acidentes. Como um dos profissionais responsáveis pela qualidade no sistema de movimentação de cargas, é fundamental que você esteja pronto para qualquer emergência, adquirindo novos conhecimentos sobre equipamentos e prevenção. Na próxima aula, vamos falar sobre o seu relacionamento com os companheiros de trabalho. Até lá!